Convido os irmãos a abrirem a Bíblia em Deuteronômio, no capítulo 6. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 9 e trabalharemos do 4 ao 9. Deuteronômio, capítulo 6, versículos 1 ao 9. Eu vou ler na versão Nova Almeida atualizada, mas outras versões trazem um título diferente. A minha está o grande mandamento, outras traduções falam que o grande mandamento é a obediência, e é nessa linha que a gente vai seguir, sobre a obediência àquilo que Deus tem instruído o seu povo a seguir. E o texto nos diz, versículo 1: São estes os mandamentos, os estatutos, os juízos que o Senhor, seu Deus, ordenou que fossem ensinados a vocês, para que vocês os cumprissem na terra em que vão entrar e possuir, para que durante todos os dias da sua vida, vocês, os seus filhos e os filhos dos seus filhos temam o Senhor, seu Deus, e guardem todos os seus estatutos e mandamentos que eu lhes ordeno, e para que os seus dias sejam prolongados. Portanto, escute, Israel, e tenha o cuidado de cumprir esses mandamentos, para que tudo lhes corra bem e vocês muito se multipliquem na terra que emana leite e mel, como o Senhor, o Deus dos seus pais, lhes prometeu. Versículo 4. Escute, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. Estas palavras que lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão e elas lhe serão por frontal entre os olhos. Versículo 9. E você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Amém? Deuteronômio capítulo 6, versículos 1 ao 9. E eu quero inicialmente falar sobre o significado deste quinto livro, Pentateuco, um texto escrito por Moisés, e o significado do nome, no grego, Deuteronômio, Deutero significa segundo, Deuteros, e nomos, Deuteronômio, lei. E alguns imaginam que é uma segunda lei que Moisés está apresentando ao povo de Israel nesse momento de transição, de ocupação, de uma nova terra, de saída. Já não estão mais vagando pelo Egito, mas vão ocupar um local determinado, vão se fixar ali. Mas não é uma segunda lei que está sendo apresentada. Na verdade, é uma repetição daquilo que Deus já tinha ordenado, daquilo que Deus já tinha orientado ao povo de Israel. E a gente volta àquilo que falamos no início, o óbvio que precisa ser repetido. Então é a lei que Moisés outrora já tinha dito, já tinha conversado com o povo, que Deus já tinha se comunicado, e neste momento a lei está sendo repetida. Isso no significado do grego. E no hebraico, eu não sei falar hebraico não, mas a gente tem que ter um conhecimento básico, assim, só para conhecer o que é que a palavra está nos dizendo. E no hebraico, o termo, na língua, significa devarim, que é palavras, mas não só palavras, como discurso. Qual é a ideia, qual é o discurso, qual é o assunto que Moisés está querendo apresentar aqui para o povo neste momento, Então temos a lei que está sendo repetida para o povo de Israel e um assunto específico, um conceito, uma ideia, um tema que Moisés está trabalhando com o povo. E em Deuteronômio, a proposta de Moisés é que o povo deixe o pensamento da vida antiga no deserto, da vida antiga que eles tinham até antes do deserto, enquanto escravos. E no deserto é um pensamento de ex-escravos, somos aqueles ex-escravos que estávamos no Egito. Mas agora, naquele momento, na Terra Prometida, eles precisavam tomar posse de uma nova identidade enquanto herdeiros da Terra Prometida. Então, Deus marca sempre as nossas vidas. É um ponto aqui crucial também para o povo de Israel.
Eles não são mais ex-escravos, né? Um povo que foi escravizado, mas o Senhor, através dessa instrução de Moisés, está dizendo: vocês são herdeiros de Deus e herdeiros da terra prometida, herdeiros da promessa, né? E a mensagem de Moisés traz essa lição para a gente, de fidelidade e obediência. A gente vai ver a partir do versículo 4 essas instruções que o povo precisa seguir, o povo precisa ser fiel e obediente a Deus para que tenha uma vida prolongada na terra. E Deuteronômio ele vai nos dar várias lições. Lembrar da aliança com Deus, isso é importante. Está marcado aqui, né, escrito, registrado em Deuteronômio, mas é algo que a gente deve praticar todos os dias na nossa vida, enquanto povo de Deus, enquanto cristãos, lembrarmos daquilo que o Senhor fez e faz em nossas vidas. Eu preciso disso. Hoje pela manhã, eu estava lembrando e não tive a oportunidade de conversar com a igreja até, né, mas quero lembrar aqui com os irmãos da Primeira Igreja Batista do Lobato. Tem um louvor, espero que os irmãos aqui também conheçam, né? Que fala assim, eu lembro do refrão: conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão, uma a uma, dizes de uma vez, há de ver surpreso o quanto Deus já fez, né? Contem, né? A gente precisa lembrar esse movimento que Moisés está fazendo aqui, ó. Contem aí as bênçãos que o Senhor fez com vocês, e agora é o momento de vocês tomarem posse dessa identidade enquanto herdeiros. Então, lembrar da aliança, né, perceber também que em Deuteronômio vemos um povo que estava vagando pelo deserto, caminhando no deserto, um povo nômade, e agora vai fixar-se em um espaço, em um local, e que não poderia adotar as práticas dos outros povos. Isso aqui é muito importante para a gente também, quando formos trabalhar no texto. O povo de Israel estava em um caminho, né, no deserto, muito bem guardado pelo Senhor, coluna de fogo, a nuvem, o maná, a água, né, e sempre nômades, né, mudando no deserto, mas em um determinado momento eles vão para uma outra terra já ocupada, com outros povos e com outras culturas. Mas o Senhor está marcando uma identidade nova para eles, uma identidade divina, para que eles não se adaptassem às outras culturas, aquilo que estava externo. Né? Olha, vocês têm uma identidade de herdeiros, então vocês não precisam copiar a cultura, os costumes dos outros povos. E ainda mostra também a importância dessa fixação em uma nova terra, para que o povo de Deus pudesse mostrar a justiça do Senhor, pudesse mostrar a bondade do Senhor para outros povos, e ganhar outros povos também, que outros povos pudessem aceitar a Deus como o seu Salvador, como o seu Deus. Então isso tudo a gente consegue acompanhar e perceber no livro de Deuteronômio, e a gente vai fazer essa caminhada para linkar com o tema, né? Igreja e família, parceria ideal no ensino religioso infantil. A Bíblia, meus irmãos, do Antigo ao Novo Testamento, nos dá uma perspectiva, né, bíblica histórica do ensino religioso. Desde Adão e Eva, se a gente observar, uma análise simples, a gente consegue perceber, né, que há ali um projeto, uma metodologia de ensino. Caim e Abel, em um determinado momento, estavam aprendendo como entregar ao Senhor uma oferta. Amém? E quem foi que ensinou a Caim e Abel a ofertarem? Os seus pais, que tinham aprendido do Senhor. Né? Vemos também uma metodologia, ou então um processo de ensino, através dos profetas, dos escribas, no período do exílio também, quando o povo de Israel saiu da sua terra e foram exilados, né, na Babilônia, e ali há um processo também, eles precisavam lembrar dos salmos, um processo assim de fixação, né? Eu preciso lembrar, falar, repetir os salmos para poder manter a minha cultura e aquilo que Deus já tinha ministrado ao povo. As sinagogas mais à frente também, a própria Torá, né, no Antigo Testamento, era um instrumento de ensino, né, um livro para a educação
religiosa, e no Novo Testamento a gente consegue acompanhar e ver que os discípulos, né, de Jesus, por exemplo, eles já conheciam a Torá. Antes do discipulado, né, da vida com Jesus, eles já conheciam a Torá. Então, os jovens, né, os adolescentes, naquela época, tinham a obrigação de conhecerem a Torá inteira. Era o mínimo que eles poderiam fazer. Para evoluir nos estudos, tinham que aprofundar os estudos, e aí sim eram encaminhados para os rabinos e desenvolverem ainda mais, né, para serem grandes mestres mais à frente. Mas o mínimo que eles poderiam ter era o conhecimento da Torá. E aí a gente já tem outra lição para os dias de hoje também. Estudo é importante. O estudo salva vidas. Não acha que só por conta de um determinado trabalho, algum evento na vida, não preciso mais estudar. O estudo é necessário. Biblicamente falando, temos respaldo desde o Antigo Testamento de que o ensino, o processo de estudo, aprendizagem, faz parte do nosso povo, da nossa cultura. Amém? E eu quero, com a igreja, fechar essa parte, né, sobre ensino, processos, compreensão da vontade de Deus, dos mandamentos de Deus, e o que Jesus nos diz lá em Mateus, no capítulo 19, versículo 14. Os irmãos podem abrir Mateus 19, versículo 14. E às vezes a gente acha que criança, por exemplo, né, não tem interesse pela palavra. Às vezes são as mais sedentas. E aqui temos um cenário em que os discípulos, diante de algumas crianças, estavam afastando, né, dizendo, não, criança, cheguem para lá. E Jesus tem um discurso contrário, né, um discurso de acolhimento. E Jesus, porém, disse, deixem os pequeninos e não os peçam de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. As crianças têm espaço no reino dos céus e precisam de responsáveis, pessoas responsáveis e pais responsáveis também nesse processo de ensino. Como vimos desde o Antigo Testamento, desde Gênesis, através de Adão e Eva, há um processo de transmissão de conhecimento, né? Caim e Abel aprenderam a ofertar ao Senhor, porque os pais fizeram isso. Não diferente também nas crianças de hoje. E aí a gente consegue enxergar em 4 pontos que eu quero compartilhar com os irmãos, o legado bíblico do ensino religioso. No Antigo Testamento, aqui em Deuteronômio, é um marco que estabelece a responsabilidade dos pais. O texto não está falando que é o mestre, que é o sacerdote, que é o escriba, mas dos pais em relação ao ensino aos filhos. Os pais precisam se responsabilizar e ensinar a palavra, a lei do Senhor, às gerações futuras. Já no Novo Testamento, temos também um processo de ensino importante, que foi deixado por Jesus, que é a Grande Comissão. Tá? Encontramos em Mateus 28. E mais à frente, após essa ordem de Jesus, vemos a prática na igreja primitiva, que vai espalhar a mensagem, que vai cumprir a Grande Comissão. E mais à frente, na Reforma Protestante, temos uma compilação, né, em que os reformadores, Lutero e Calvino, vão desenvolver um processo, uma metodologia para ensino para as crianças e educação centrada no lar. Então, pensar que a casa, o lar, é um lugar, um espaço importante para a formação religiosa dos nossos filhos, para a formação cristã dos nossos filhos, para a formação e compreensão da palavra do Senhor. Não apenas a igreja ou a escola bíblica dominical, que às vezes acontece só uma vez na semana, mas os outros dias a gente precisa assumir essa responsabilidade. Amém, igreja? Então vamos lá. Voltando para o texto, essa foi só uma introdução, para a gente compreender o que é que em Deuteronômio o Senhor está nos dizendo e quer chamar a nossa atenção. Então, como primeiro ponto, o amar a Deus.
os versículos 4 e 5, os irmãos podem acompanhar aí, que é uma chamada para os pais. Você que é pai, mãe responsável por uma criança, essa é uma chamada para a gente. O amar ou o amor a Deus. Versículos 4 e 5, o texto nos diz assim: escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força. Então, essa mensagem no versículo 4 começa dentro da cultura dos judeus, né, dentro da cultura israelita, com o que os estudos vão chamar do Shema, né, um termo também hebraico, que é a oração mais importante do povo judeu, que é justamente essa no versículo 4. Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Essa é a atenção, né? O que Moisés está querendo que primeiro os pais compreendam essa responsabilidade que eles têm, para depois passar para os filhos. E aí eu quero aproveitar e ensinar para os irmãos, falamos rapidamente sobre os surdos, né? Então, ensinar pelo menos um sinal para vocês, que é Senhor 2, mas que tem a ver com o mesmo assunto, né? Senhor e Deus. Vamos lá? Senhor, desta forma aqui, Senhor, para cima, isso. Senhor. Senhor. Senhor e Deus. É isso aqui que Moisés está chamando a atenção do povo. O povo de Israel, ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. E eu gosto também muito do som dessa escrita, dessa frase no hebraico. O texto fala assim, ó, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Erra. Era essa atenção que Moisés estava dando. Moisés estava dando aqui em Deuteronômio para o povo de Israel. E essa é uma declaração que lembra para a gente que Deus é o único. Deus é o foco de todas as coisas. No ensino, na educação, Deus é o único foco. Né? O povo de Israel estava ali inserido em um espaço com diversas culturas, mas Moisés está lembrando. Deus é o único Senhor. Vocês vão estar diante, de vários. Mas Deus é o único Senhor. Vocês vão estar diante de vários assuntos, de vários temas, de várias propostas, mas Deus é o único Senhor. Em seguida, no versículo 5, o texto nos diz: portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. E a melhor coisa que nós podemos fazer para os nossos filhos. É uma recomendação sim para os pais. O pai, a mãe, o responsável que ama ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua força, não precisa se preocupar com mais nada. Às vezes o legado que a gente quer deixar, né, são bens, são materiais, dinheiro, carro, apartamento, mas a melhor coisa que a gente, biblicamente falando, pensando em Deus como foco, que a gente pode deixar para os nossos filhos é esse legado, é essa consciência de que eu amo e adoro ao Senhor, de todo o meu coração, de toda a minha alma e com toda a minha força. E fazendo isso, as outras coisas serão acrescentadas, as necessidades serão supridas, porque o Senhor faz isso. A gente não vai mendigar o pão nunca, mas o que a gente precisa realmente pensar e deixar, né, pensar o que é que eu vou deixar para o meu filho é esse legado. Legado de que, meu pai lia a Bíblia comigo. Meu pai orava comigo antes de eu dormir. Meu pai pedia, ler a Bíblia antes de sair de casa. É isso que a gente precisa, né, instruir e deixar para os nossos filhos. Quando a Bíblia nos diz, né, o texto aqui, de todo o coração, então são suas emoções e pensamentos, precisam estar rendidos ao Senhor. De toda a alma, né, o seu interior, a sua essência. Né, assim como vemos e lemos a oração de Maria, né, a minha alma engrandece ao Senhor, e de todas as forças, né, todo o seu trabalho, o seu talento, dedique ao Senhor. É a melhor coisa que você faz para si e para aqueles, né, os seus descendentes, os seus filhos, se dedicar ao Senhor.
né? Cantamos aqui quantas bênçãos, quantas são. De fato, quando eu olho para trás, só tenho a agradecer a Deus por tudo que Ele fez em minha vida, né? Com 12 anos, assim, sem um lar cristão, né? Sem uma referência de pai e de mãe que eram evangélicos, que frequentavam a igreja, mas com 12 anos, aprove ao Senhor, né? Já estava me batizando, e eu estava fazendo as contas, já vai fazer uns 30 anos, estou com 43, não 43, não, 42. 42. Vou fazer 43 no mês que vem. Mais 30 anos aí desde que me batizei, e olhando para trás é somente agradecer aquilo que Deus fez em minha vida, como eu fui abençoado através de outras pessoas que foram responsáveis. Às vezes a gente não tem em casa, né, os pais ou um parente, né, que lhe conduza, mas Deus sempre levanta alguém responsável que vai lhe mostrar a palavra e vai firmar essa identidade em sua vida. Então, a fé, meus irmãos, tem que ser a nossa identidade, né? Encontramos aí fora diversos temas, diversos assuntos, discussões, narrativas sobre identidades que as pessoas têm, mas a melhor identidade e a identidade que a gente deve assumir é a nossa fé em Jesus Cristo, identidade em Jesus. Amém? Então, o amor a Deus significa isso, né? Essa consciência, né, de todo o coração, de toda a alma e força, e você se dedicar ao Senhor e apresentar os seus filhos, os seus descendentes. Segundo ponto, viver, que eu quero discutir com os irmãos, viver e ensinar a palavra. E a gente vê nos versículos 6 e 8, que é um modelo, né, aqui já no Antigo Testamento, desde o início, o Senhor está preocupado. O Senhor já apresenta um modelo de como a gente deve ensinar aos nossos filhos. Para quem tem dúvida, né, para quem fica se perguntando, meu Deus, o que é que eu tenho que fazer, como é que eu faço, o que é que a tua palavra me instrui? Aqui a gente vê nos versículos 6 a 8, e o texto nos diz: estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Versículo 7, você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Versículo 8. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos. Olha aí. Olha aí o modelo. O que é que a gente precisa fazer com os nossos filhos? E não é nada pesado não, viu, meus irmãos? O que Moisés está apresentando aqui é caminho, ande, acompanhe e eduque seus filhos. Não abandone, não terceirize. Não diga que a responsabilidade é do outro. Eu quero fazer uma pergunta aqui, ó. Como saímos desse modelo, né, do que está sendo apresentado aqui na palavra, em Deuteronômio, para os dias atuais? Como é que estão os dias atuais? Pois muitas vezes estamos nos distanciando, né? Por conta do ritmo da vida, a gente acaba terceirizando a educação. A gente diz, não, a escola vai estar responsável, né, um tempo considerável até do dia, os filhos passam na escola, às vezes os pais não têm tempo, e isso é legítimo, a gente compreende, e o tempo do filho se estende, né? Então tem a educação integral, que virou moda, né? Assim, educação integral, o filho fica um dia, e quando chega no final de semana a gente terceiriza também, né? Não, meu filho vai para a EBD, a EBD resolve. A EBD tem um sistema, tem um livro, tem os professores. E a responsabilidade dos pais? Fica onde? O seu empenho, né? O seu esforço. Mas vamos lá. Olha só, Moisés nos mostra como traduzir esse amor em ações diárias. Versículo 6 fala sobre guardar o coração. Então, antes da gente querer ensinar para os nossos filhos, a palavra deve estar primeiro marcada nos nossos corações, porque eu só posso dar aquilo que eu tenho. Eu não posso oferecer nem para meu filho, para os meus filhos, nem para ninguém aquilo que eu não tenho. Então, o texto nos diz, no versículo 6, ó, essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Deus não está dizendo, eu estou falando para você, mas eu vou ministrar também ao seu filho. Não, é responsabilidade sua. Estou falando no seu coração hoje e você transmite para o seu filho.
Ah, eu vou falar para o professor de EBD. Não é o professor de EBD, é o professor da escola. Para você, enquanto responsável, enquanto pai, que tem que receber isso, compreender no coração e entregar para o seu filho. Versículo 7 mostra para a gente que o ensino também é intencional. Olha só, o texto fala assim: você as inculcará a seus filhos e delas falará enquanto estiver andando em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. O filho vai dizer assim: nossa, pai, que chato, falando isso toda hora, mas é isso mesmo. Tem que inculcar. É isso que o texto está dizendo. Tem que falar todo dia, toda hora, o óbvio tem que ser repetido na vida deles, na vida dos filhos. E o texto, quando nos apresenta essa questão do intencional, esse inculcar, significa uma intimação. Alguém já recebeu aqui uma intimação? A palavra inculcar aí é uma intimação. Vou abrir um parêntese aqui para contar uma história que aconteceu comigo. Eu contei, pastor. Tá tranquilo? Aconteceu comigo no trabalho. Presta atenção, que coisa engraçada, né? Depois que eu achei engraçado, depois que a gente riu. Eu tenho uma inscrição no Estado enquanto intérprete juramentado. Então, quando um juiz ou juíza precisa de interpretação para uma causa que tem, para um processo, né, que tem uma pessoa surda, os intérpretes são chamados, né? Na verdade, intimados. Você recebe uma intimação. Há um convite para saber da disponibilidade, mas depois tem uma intimação que você recebe. Em alguns casos, você é realmente intimado, porque não tem outro profissional, você está inscrito enquanto intérprete. E aí eu dei o endereço, ou eles pegaram o endereço do meu trabalho. Aí eu recebi uma intimação lá no trabalho, né? Só que era da vara da família. Aí você, né, um homem no trabalho recebendo uma intimação da vara da família, aí o setor todo, né, aí ligou, assim, professor João, trabalha na UFBA, né, professor João, tem uma intimação aqui, oficial de justiça. Aí o colega falou assim: é pensão? Tá devendo pensão? Olha, eu não vou falar nada aqui, eu digo, não, rapaz, não se preocupe não. Aí depois que eu fui entender, né? Mas daqui que eu fosse explicar para os demais, né? Que todo mundo estava achando isso. Daqui que fosse explicar para os demais, a história já estava lançada, né? Eu disse, não, eu só sou intérprete juramentado e recebi esse convite, né? Essa intimação da vara da família. E aí quando você recebe a intimação, você não pode, tem que ser uma justificativa muito plausível, assim, alguma coisa, um acidente, para você não poder ir. Mas você tem que obedecer essa intimação. Então, quando o texto está falando para a gente inculcar, você tem que intimar. Significa, né, como também a gente gravar uma frase, um símbolo em uma pedra, em uma árvore, e aquilo vai ficar ali para sempre. Então, tem que inculcar, tem que intimar mesmo aos filhos no deitar, no levantar, no caminhar, como é que ele deve seguir, como é que deve ser a vida, né? E no versículo 8, tornar-se visível, o texto diz, também deve amarrá-las como um sinal em sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos, né? As instruções de atar a palavra na mão e na testa, embora literais para os judeus, que eles realmente, né, colocavam na mão e na testa, para a gente tem a ver com uma fé visível, né? Que a nossa fé seja visível, que os nossos filhos possam perceber, que os outros também de fora possam perceber, que nossas ações, que nossos pensamentos possam refletir a nossa fé em Deus. O texto está nos instruindo isso. Olha, a fé que vocês têm, a identidade que vocês estão recebendo, devem refletir a fé de vocês. Não pode ser algo escondido, não pode ser algo sem propósito. Tem que refletir. E a pergunta que eu fiz no início, meus irmãos, como é que está essa questão do ensino, né? Como é que foi essa transição? Como é que saímos de Deuteronômio para os dias atuais? Tem a ver com a Bíblia deixa claro que a família é o lugar principal. É na família que o ensino deve ocorrer. É responsabilidade dos pais.
Nós, enquanto igreja, batistas também, a partir dos anos 60 e 70, né, a igreja começou a desenvolver ministérios com as crianças, com o propósito também de não deixá-las, né, não deixar muitas crianças soltas na rua. Mas muitos pais entenderam isso como transferência de responsabilidade. E aí os pais devem tomar isso. A responsabilidade da educação bíblica do meu filho é minha. E pensar também em uma faixa etária específica em que a gente não pode piscar o olho. E que devemos ganhar os nossos filhos, ganhar as crianças para Jesus. Aí temos que ser realmente estratégicos. Já ouviram falar em missões na janela 1040? Lembram? Os mais antigos, né? Tem uma faixa no mapa, considerando o continente africano, parte da Ásia também, que é uma janela 1040, né? De longitude, latitude. E ali está concentrado povos menos alcançados, que precisam do Evangelho. Mas há uma janela também, 414. Já ouviram falar dessa janela? 414. Crianças, né, adolescentes de 4 a 14 anos, estão na idade propícia, ideal para que vão aprender da palavra e tem a maior probabilidade, né, de se fixarem na palavra, de permanecerem fixos, né, de permanecerem enraizados em Jesus. Então, considerando essa faixa, 4 a 14 anos, a maioria, né, considerando, por exemplo, 100 jovens, crianças e pré-adolescentes nessa idade, o percentual é de 85% que a gente consegue alcançar. Quando a gente aumenta um pouquinho de 14 a 30, a gente só consegue alcançar, segundo os estudos, 10%. E acima de 30, 4%. Então, essa faixa de 4 a 14 anos que a gente tem que ganhar, que é um esforço mesmo para que os jovens, né, as crianças, os pré-adolescentes estejam fixados, firmados no Senhor. E aí a gente precisa inculcar, a gente precisa intimar mesmo. Às vezes eles não vão entender, né? Mas a gente precisa cumprir o nosso papel. E o terceiro ponto é que seja um testemunho vivo. Tá? Um testemunho vivo, versículo 9. E você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. A última instrução é para escrever a palavra nos umbrais da casa, das portas. E umbral é um limite, né? Essa parte da casa é o limite do privado e do público. Claro que existe, né, a sua privacidade, mas aquilo que o Senhor tem ministrado em sua vida deve estar público para o seu filho e deve ser também apresentado para os de fora. Os de fora precisam ver, compreender qual é a sua identidade. Que você tem uma identidade em Deus, que a sua fé está firmada em Jesus, que os seus filhos são criados por princípios, né, que as ideologias de fora não têm espaço em sua casa porque você tem a identidade de Cristo. Seus filhos estão sendo instruídos na palavra e não tem nada do que falem lá fora que vai mudar as coisas que você, enquanto pai, compreende aqui na palavra que está passando para os filhos. Né? É esse movimento que a gente precisa ter e a parceria ideal entre família e igreja para o ensino dos filhos. A igreja tem sim um papel importante com a estrutura, né, com a escola bíblica dominical, com a revista, mas é em casa que o ensino deve ser aprofundado, que os pais devem manter esse relacionamento com os filhos. Amém, igreja? Eu quero concluir falando especificamente ainda mais para os pais, para a gente, né, que os pais são os principais responsáveis na transmissão da mensagem, né, daquilo que Deus mandou e para o amadurecimento das crianças. Enquanto pais e responsáveis não podemos transferir a responsabilidade e todas as vezes também no decorrer da história que essa paternidade, que essa responsabilidade dos pais foi negligenciada, nós podemos verificar famílias que acabaram fracassando. Ló acabou fracassando, Eli com seus filhos, Davi também, a sua família, apesar, né, sendo um homem segundo o coração de Deus, mas em termos de família
E o que aconteceu na família de Davi tem a ver com essa negligência. A gente precisa ter os olhos abertos e que os pais se responsabilizem em educar os pequeninos na palavra, sendo exemplos para ele, como vimos aqui no texto, né? Primeiro o Senhor nos abençoa, entrega a mensagem ao nosso coração, enche, transborda a gente para que possamos passar para os nossos filhos. Amém? E, meus irmãos, tenhamos um relacionamento vivo com Deus. Moisés aqui, já no final, trazendo, repetindo a lei, trazendo essa responsabilidade para os pais, dizendo que, olha, estamos ocupando uma terra nova, mas não queiram a cultura externa, vejam o que o Senhor está falando e obedeçam. Esse é o nosso alfabeto, das 4 letrinhas. O, B, D, C. Obedecer aquilo que o Senhor está falando e transmitam isso para os filhos. Amém?